Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Eu sou a psicóloga Cecília Chaves, estou aqui com mais um episódio para vocês. E hoje, o episódio de hoje é um podcast maravilhoso com uma pessoa que eu admiro muito e que cuida de mim, faz com que eu tenha uma qualidade de vida muito boa a partir do quê? De muitas verdades que ela me trouxe, mudando muito a minha consciência alimentar. Então, eu estou falando da minha nutricionista, Josiele Domingues. Seja bem-vinda, Josi. Muito obrigada pelo convite, Cecília. É uma honra estar aqui contigo. Eu que digo, né? Quantos trabalhos a gente já fez junto, né, Josi? Com certeza. E a anos? Quantos anos, né? Várias parcerias. Eu lembro da primeira escola para mulheres, né? Que tu esteve lá conversando. E quando eu vi, né, aquela aluna lá na sala de espera, eu pensei, nossa... Né, que era a Marli, né, tava ali, a senhora que era da primeira turma. Ai, que legal. Muito legal. Bem, então nós precisamos entender um pouquinho dessa profissional maravilhosa que está aqui, te apresenta, fala da tua formação, da tua qualificação, e a gente vai nesse bate-papo gostoso depois. Bom, meu nome é Josiele, eu sou nutricionista formada há 12 anos, né? Tenho formação em nutrição em doenças crônicas, em nutrição clínica funcional, em saúde intestinal, que hoje a gente já fala mais numa saúde, né, que a gente não pensa somente em questão de tratamento de doenças em saúde intestinal, mas sim como prevenção, em saúde da mulher, e hoje estou fazendo pós-graduação em fitoterapia, que a gente sabe que o poder das plantas, das ervas aí tem a agregar na nossa saúde. Muito bom, eu fico muito feliz quando eu trago um profissional aqui para conversar com vocês, porque a gente sabe do histórico, né? Então, um profissional que está sempre se qualificando, principalmente na área da saúde, né? Buscando sempre o entendimento a partir de pesquisas novas, né, Josi? Sim, quantas verdades a gente teve referência há alguns anos atrás que hoje a ciência mostra que dá para pensar de outro jeito, até mesmo com alimentos, né? Quantos alimentos eram vilões e hoje são alimentos importantes na nossa cadeia alimentar, né, Josi? Tem muita mudança nisso, né? Muita e se deve ao que isso, essas mudanças? Se devem justamente aos estudos científicos que são feitos, né? Embasado sempre em coisas que vão modificando a partir de estudos mais profundos, né, Josi? Com certeza. Essa é a vantagem, eu acho, assim, que a gente tem que trazer, assim, com muita gratidão para o avanço tecnológico. Como eu já disse em outros podcasts aqui com os profissionais da saúde, a saúde tem ganhado muito com isso. Eu acho que a gente precisa entender que preventivamente nós podemos aumentar a nossa longevidade seriamente, gente. Por quê? Porque a tecnologia está aí dentro da saúde, trazendo exames de tudo que é ordem, né? Depois tu vai poder falar de um exame que tu tá chegando agora para ti. Mas, fora isso, né? Os estudos mostrando o que cada um pode fazer prevenindo a sua saúde, ou seja, prevenindo doenças, evitando doenças. Porque até tempo atrás a gente vivia solto, a minha percepção era essa, e quando adoecia a gente corria para tratar a doença. Exatamente. Agora nós temos informações de várias formas, por isso estamos aqui, para trazer conhecimento, verdades, para que tu possa pensar assim, alguma coisa eu posso fazer antes de adoecer. O que eu posso fazer para não adoecer através da minha alimentação? É essa a conversa de hoje. Da alimentação e acho que do estilo de vida também, né, Cecília? Isso. Aí a alimentação, ela está incluída aí. Isso, porque eu abri porque a alimentação, porque tu vai estar aqui, mas eu tenho certeza que isso porque foi o que tu fizeste, juntamente com a Josi, que eu tivesse uma consciência de estilo de vida. Exatamente. Né, que é consciência, que é uma coisa assim para mim que é fundamental. Por isso que eu te pergunto, eu começo perguntando, existe diferença entre dieta alimentar e consciência alimentar? Existe muito. Me fala um pouquinho sobre isso. O que é que tu mais gosta de trabalhar? Os dois, né? Porque na verdade é necessário. Dos dois, os dois se completam. Acabam se complementando, exatamente. Consciência alimentar é a gente saber fazer boas escolhas, né? Saber que a cada garfada a gente consegue definir se a gente vai acabar tendo saúde ou não. Óbvio que, diante disso, a gente também precisa ter equilíbrio, né? Equilíbrio de saber que, na maior parte das vezes, a gente vai estar fazendo boas escolhas, mas a gente também tem a nossa vida social, que faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa interfere. E que interfere, né? Mas é aquilo que eu falo para todo mundo, 80% das nossas escolhas sendo boas, a gente pode sim se permitir aí nesses 20%
da gente ter esse convívio social e de ter esse comer social, que envolve alimentos, na maior parte das vezes, que a gente não considera saudáveis, né? Mas com equilíbrio tudo a gente consegue. Dieta já vem mais por uma questão da gente ter um objetivo, né? Um objetivo de perder gordura corporal ou de ganhar massa magra ou de corrigir alguma alteração de trato digestivo ou auxiliar a corrigir uma alteração hormonal. Então, ela já tem um objetivo mais específico. Quase tratamento já, né? Exatamente. Muito bem. Isso é importante, eu acho que muitas vezes as pessoas não gostam de fazer dieta. Então, nem sempre tu vai precisar fazer uma dieta rigorosa, mas tu vai precisar mudar a tua consciência sobre os alimentos que tu ingere. Com certeza. Então, para isso tem que conversar, fazer as avaliações necessárias, entender o que precisa, o que não precisa, como tu falaste agora, né? E acho que independente da gente usar muito ainda o termo dieta, a gente pode usar como uma modificação de estilo de vida, né? Que por mais que a gente vá trabalhar ali as modificações pensando como dieta, são modificações que devem ir para a vida inteira, né? Se um paciente me procura para uma perda de peso, tudo que eu for propor vai ser diante de uma reeducação alimentar e que ele precisa criar o hábito, cultivar o hábito para a vida inteira. Se em algum momento ele voltar a ter o hábito anterior, provavelmente ele vai voltar com o peso dele, né? Até porque hoje a gente já trata a obesidade como uma doença crônica recidivante. Então, como se não tivesse cura, só tratamento o tempo todo. Tratamento e controle. Olha essa verdade, gente, é uma verdade. Exato. Olha, eu não sabia disso. E, por exemplo, um paciente também que está num processo de ganho de massa magra, se ele fizer tudo o que a gente manda, o treino, né, com o personal, ou então a alimentação, ele vai ter o resultado esperado. Agora, se ele parar, ele vai, na verdade, perder a massa magra também. E por isso a importância da consciência, daí entra muito a saúde mental nessa parte. Exato. Porque a consciência, bem como a Josi trouxe, ela vai reproduzir um entendimento do porquê que eu tô fazendo isso. Porque quando tu sai do teu emocional, do teu piloto automático, como eu digo, e tu presta atenção sobre as tuas escolhas, falando agora no que tu come, o que tu faz com a tua vida, tu vai estar trazendo para tua consciência o sentido de tudo aquilo que tu tá fazendo a escolha. Tu vai conseguir administrar melhor quando tem interferências externas, quando tu vai estar num lugar e as coisas vão estar à tua frente, porque se está na consciência, tu domina. Agora, se tu deixa lá latente nas emoções do desejo, do prazer imediato, da satisfação, da liberação da dopamina para aquela coisinha gostosinha, tu vai te perder. E daí, então, por que a gente precisa estar sempre trabalhando a questão da disciplina mental, do hábito de colocar na constância do dia a dia, na rotina do dia a dia as coisas? Por quê? Porque a consciência vai administrar de uma forma prazerosa, não vai se tornar mais sacrifício, vai ser prazeroso. Como o meu caso, eu acho que eu posso citar muito o meu caso, né? Eu comecei a trabalhar assim questões simples, não foi radical, nunca fiz nada radical, nunca fiz dieta radical. Mas eu comecei a ter consciência de que eu não queria mais refri. Comecei a tomar menos, foi gradativamente, foi sumindo, até que sumiu, acho que vai fazer quase uns 8 anos que eu não tomo mais refri. Vou em lugares que tem, água, se não tem água eu nem tomo. Eu consigo administrar, eu sofro, não sofro. Ai, mas uma Coca-Cola geladinha, as pessoas chegam a dizer isso pra mim. Mas se está na minha consciência, eu entendendo o porquê disso, não tem sofrimento. E não tem nem desejo. Não sente falta. Não sente falta. É uma coisa, um processo natural. Ah, mas daí tu vai ficar cheio de frescura. Eu vou ficar cheio de saúde, gente. É o que eu quero saúde no meu envelhecimento, que é isso que eu vejo toda vez que a gente faz os check-up, a gente consegue ter a clareza. Eles nos trazem essa impressão, né? Essa impressão da escolha. Perfeito. E daí me faz ainda ficar mais consciente, sabendo, estou no caminho certo? E muitas vezes as pessoas questionam, mas por que tu come isso? Por que tu faz jejum intermitente? Eu não quero nem saber mesmo. Quem me disse, estudou. Quem me disse para fazer, estudou. Eu não fico ouvindo qualquer coisa na internet, né? Eu estudei, a pessoa que me orientou estudou, disse a importância e eu vejo o resultado. Então, eu faço
Por isso que eu procuro profissionais que eu confio. Exato. Né? Tem a doutora Manuela até briga comigo, ela diz, não, tu tem que saber por que tu faz. Exatamente. Em relação ao jejum também, tem muita gente que hoje ainda considera uma estratégia muito radical. Radical, quando eu digo assim, eu Mas- fico 18 horas sem comer nada, as pessoas, tu não passa mal, tu treina, tu não passa mal, é por isso que tu passa mal, tu sofre no treino. Não, eu não passo mal, eu só me desgasto mais o necessário para fazer a queima necessária da energia que está ali Mas aí sobrando. também, Cecília, a gente como profissional, né, nutricionista, a gente tem que conhecer o paciente para saber se o paciente ele tem condições de ser submetido Isso é a um jejum verdade. intermitente. Se ele não tem a regulação emocional, eu não tenho como fazer essa proposta. Isso é muito Ele importante, vai Josi. suportar, É. né? E com E daqui a certeza. pouco vai desestabilizar ainda mais. Uhum. Então a gente realmente tem que saber diante de quem a gente está ali na nossa frente, né? Para saber que estratégia escolher. Isso faz a gente entender o quanto que a tua profissão, entre todas, não é? Mas a tua profissão precisa entender muito do sujeito, né? Exato. Da vivência. Tu tem que ter uma escutativa, que é o que a gente fala, para saber o que está por trás da queixa, por trás do seu sobrepeso, ou da sua doença que já está instalada ali, né? Isso, Então, com certeza. E muitas vezes a pessoa, quando ela chega na primeira consulta, ela acredita que a gente vai falar só de alimentação, né? Mas tem vários outros aspectos que eu preciso conhecer do paciente para mim saber o que é que eu posso fazer, né? É isso aí. Então, quem vai na Jô sabe que é 1h30 no mínimo a consulta com ela. Ela te escuta de verdade, ela tenta entender a tua rotina em detalhes, não é só o que tu ingere. É o que tu faz, tu dorme, tu olha, tu faz atividade física, tu tem vida social, tu não tem, a tua família, o que interfere, é um todo, né, para te poder olhar para esse sujeito e saber, vou ter que trabalhar desta forma, porque senão também tu não atinge um objetivo e o paciente nem volta às vezes, né? Exatamente, gera mais uma frustração, né? Isso aí. Foi mais uma tentativa na maior parte das vezes. Uhum. Entender esse contexto inteiro, principalmente eu digo hoje em relação a sono, que é um dos grandes disruptores que a gente tem. Isso é uma verdade. Sono, gente. Ele é super importante para a gente fazer boas escolhas alimentares, para a gente se relacionar bem com as pessoas, para a gente ter um bom humor, né? E para a gente conseguir atingir ali os nossos objetivos, seja para ganho de massa magra, seja para perda de peso. Então, são vários fatores que a gente entra ali na consulta um pouquinho mais a fundo. Gente, é isso aí. Eu acho que poder entender que é um conjunto sempre, né? E não é uma coisa fácil para a gente poder administrar sozinho. Por isso, como é importante a gente poder ter orientação assertiva. Cada ser humano é um, né? Tem coisas base para todos, como o sono, tem que dormir bem e tudo, mas cada um tem a sua realidade, a gente precisa entender isso, né? Exato. Tem gente que é mãe, tem bebê pequeno, não dorme direito há não sei quantos anos. Alguém me disse essa semana, ele foi dormir às 9 da noite e acordou no outro dia às 8. Que alegria! Depois de 3 anos, depois de 3 anos sem esse pai dormir, ele relatou isso, né? Então, para ver assim, mas são realidades que tu tem que entender, né? Para poder orientar. Não adianta também tu esperar muita coisa de alguém que tá com, principalmente isso, né? Com criança pequena, não tem um sono inteiro. Tudo. Tem que ver exatamente o que é possível de se fazer, porque também se eu gero mais um estresse na vida dessa pessoa, eu acabo dificultando o processo e os objetivos dela. Exatamente, que eu imagino. Bom, eu vou te fazer algumas perguntas, mas pode ser que tu vai entrando. Qual o maior desafio que tu já vivenciou na tua profissão, Josi? Eu acho que o maior desafio até hoje é a questão do profissional se manter atualizado. Assim, a gente precisa dar conta da nossa vida pessoal, né? Nutrição é uma das coisas que tá girando a todos os dias. Cada dia tem novidade, tem que estudar muito. Não adianta somente trabalhar, né? Até a gente tem um professor na nutrição que ele sempre fala, né? Não adianta encher o teu consultório se você não tiver tempo para estudar. Vai chegar um ponto onde você vai defasar. Qualquer profissão, acho que é isso, né? Tem que tirar um tempo para estudar. E todos os dias tem novidade. Então, não tem como parar. A gente precisa, sim, atender, mas também precisa de tempo para poder estudar. E o que tu aprende
diariamente, quantos anos mesmo de formada? 12 que eu vi? 12, né? Isso aí. O que tu aprende diariamente com teus pacientes? Eu aprendo que cada paciente ele é único, tem a sua individualidade, tem os seus objetivos, as suas metas, seus propósitos, seus medos, seus sonhos, e que eu preciso entrar na vida dele sem invadir demais e tentar ajudá-lo, né? Tu não é psicóloga, né? Mas precisa ter esse olhar de escutativa. E muitas vezes tu indica para terapia, tu entende que é importante esse processo também. Muito, né? Hoje a gente já fala na nutrição que a gente precisa de 3 pilares, né? Que é o físico, emocional e espiritual. Olha isso. Essa é uma verdade que tem que ser dita pra galera. Exatamente. Físico, emocional e espiritual. Se os 3 não estiverem alinhados, os resultados não vêm. São realmente satisfatórios. É isso aí, é uma verdade. Eu acho que isso é o equilíbrio, né? Que a gente diria. É o equilíbrio desses 3 pilares, porque de fato, as pessoas às vezes ficam na academia, né? Eu agora vou me achar, né? Fico dizendo, nossa, Cecília, olha o resultado do teu corpo, olha, tu faz os treinos há quanto tempo? Eu digo, não é só treino. Sim. Não é só treino, entendeu? Não é só treino. Porque eu comecei a fazer academia já há muito tempo, né? Muito tempo. E quando a Ju disse, Cecília, tu precisa entrar com alimentação orientada. Né? Foi a minha personal que me indicou pra Josi, né, Josi? Sim. E a partir dali, aí sim eu consegui enxergar resultados. Porque a Ju fazia todo o trabalho dela direitinho, eu fazia o meu, mas não tava encaixando com o quê? Com alimentação, com sono. Eu trabalhava muito, eu me alimentava toda errada, eu ficava... Eu fazia jejum intermitente, nem sabia, mas tudo errado, tudo errado. Eu ficava sem comer muitas horas, eu estava assim, atendendo um paciente direto, e daí eu não comia. Hoje não, hoje se eu tenho que tomar meu whey na frente do paciente, eu tomo. Se eu tenho que comer a minha fruta atendendo, viajando, em uma reunião, eu vou fazer isso. Então, eu mudei a consciência a partir de uma orientação. Aí o resultado, gente, é outro resultado. Com certeza é um resultado onde a gente diz assim, ó, tem saúde, tá equilibrado esses pilares da minha vida. Então, é um processo, como eu disse antes, de consciência, mas acima de tudo, de orientação. E até deixo aqui, ó, todo o personal que tem uma pessoa consigo precisa ter essa humildade e entender que não é ele que vai fazer o resultado muscular desse sujeito. Ele precisa de ajuda. Fala muito que o trabalho ele tem que ser de uma equipe multidisciplinar, né? Uma das frases que eu falo muito em consultório é de que a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição a gente também não consegue tratar nada ou ter, né, resultados. Ter saúde. Então, e acho que é toda a área, né? Inclusive na tua. Sim. Na minha eu sempre trago aqui, né? Eu tenho um caso que ela dizia pra mim assim, ó, se tu falar mais uma vez que eu tenho que ir pra academia, eu não venho mais. Vai chegar a me ameaçar. E a gente tira o paciente da zona de conforto. E aí hoje ela é uma rata de academia, toda linda, maravilhosa. Ela era sobrepeso, ela era uma obesidade, chegou a fazer bariátrica. Era bariátrica, é bariátrica, né, pra sempre. E hoje ela é um exemplo para a mãe dela, para o filho dela, para as amigas dela. Ela vai até domingo na academia e eu vejo lá os stories assim, eu só me encho de orgulho. E de fato isso é uma consciência. E eu digo sempre, até vai ter um episódio pela frente que a gente vai estar falando sobre isso, que eu digo que quem cuida da saúde mental não pode falar só das emoções e sentimentos, tem que falar das atitudes comportamentais desse sujeito perante a sua vida. O que tu faz, né, com a tua alimentação, com as tuas relações, com a tua parte espiritual e com a tua atividade física, com o teu corpo fisicamente. Então, não tem como a gente cuidar de alguém pensando em saúde mental, que a gente falou há pouco, né? Equilíbrio, se a gente não falar, tá, mas quem sabe tu começa a prestar atenção no que tu tá comendo. E a gente encaminha, assim, ó, eu vejo isso, o quanto que é sofrido, né? As pessoas vão lá. Eu encaminho para Jô, elas vão lá. Daí elas voltam e começam a sabotar de novo. E eu enxergo exatamente que tem um ponto de sofrimento ainda que a gente não acessou na clínica. Aí eu tenho que segurar um pouquinho, eu mando de novo. Aí eu digo, tá, então vamos fazer outra coisa. Começa a fazer atividade física.
Daí a gente vai tentando aliar outro para que ela possa começar a abrir mais, porque às vezes tem uma ferida emocional que ela tem ganho secundário com a alimentação errada. Com certeza. E acho que de repente seja com a doença, às vezes. Física vindo antes e fazendo e ajudando libera nesse controle emocional de neurotransmissores, a pessoa consegue aderir muito mais facilmente a um plano alimentar. Concordo. E isso é uma das coisas que eu brigo muito em consultório. Concordo. Pode sim ter nutrição, mas o treino tem que vir junto. Não tem como. Concordo, eu acho que quando a pessoa vai, só que às vezes chega em clínica pessoas que são sedentárias, que se alimentam mal, estão com doença já instalada no seu organismo, sofrimento psicológico. Então, assim, às vezes é um esforço muito grande para a gente ir desconstruindo cada um desses ganhos secundários, entendeu? Ganhos secundários, ou seja, ganho secundário é quando a pessoa nem sabe, mas ela está alimentando um falso, né, sentimento bom nela, por uma falta de cuidar corretamente de si. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, tem crise, ela é uma vítima, coitada, né? Então, daqui a pouquinho ela não pode se divertir direito, não pode comer tudo que os outros comem, e ela é uma coitada, uma vítima. E aí, o que é que ela ganha com isso? Atenção, um afeto que às vezes ela não tem normalmente, uma carência afetiva que às vezes nem é do momento presente dela, é da infância, que ela não tratou, e que ela traz ali para aquela criança carente que precisa comer docinhos, precisa alimentar. Então, é muito difícil mesmo. Então, isso que tu falaste faz todo sentido. De começar trabalhando muito mais pela atividade física e depois chega na Nutri, que já chega mais preparada para a Nutri. Com certeza. Mas ela vai acessar mais fácil. Mas olha... vai ter muito menos dificuldades. Eu não desisto, gente, assim, não desisto. Não dá pra desistir. Não desisto, assim, eu digo assim, eu não vou conseguir ajudar meu paciente, então eu prefiro que ele desista, então, se ele não fica satisfeito com a forma que eu trabalho, né, que é uma forma que eu vejo resultado, e não é porque a Cecília vê resultado, é porque todos os estudos mostram o quanto que esse tipo de condução com a sua vida vai trazer resultado. Então, eu não tenho como ignorar isso e ficar agradando um paciente adoecido. Eu sou a pessoa sã naquele momento ali e eu tenho que ajudar esse paciente a fazer uma escolha assertiva para a vida dele, porque ele não está em condições às vezes de dizer o que é o melhor para ele. Eu sinto dizer, mas é isso? Ele não sabe dizer que é o melhor para ele não fazer atividade física, porque ele está adoecido, ele está com um sentimento de baixa valia, de baixa autoestima, né? Então a gente precisa desenvolver tudo isso. É desafiador, né? Mas a gente precisa não se sentir sozinho, precisamos realmente disso, né? E o personal, como eu estava dizendo, o personal de educação física, o profissional, ele precisa pedir também e não desistir de pedir para o aluno dele buscar um controle alimentar melhor. Exatamente. Uma orientação alimentar. O próprio paciente não consegue performar na atividade física do objetivo. Eu vejo isso, né? Pessoas assim, como eu era antes que não obedecia a Ju, né? Aí quando eu resolvi ter consciência, eu comecei por conta própria, né? Daí eu disse, então eu vou obedecer a Ju, vou começar a reduzir algumas coisas docinhas. Aí fui reduzindo o açúcar, tirei o pão, farinha de trigo, fui tirando tudo isso. Antes de chegar em ti, eu já estava um pouco mais consciente com essas coisas. Aí fui tirando devagarinho, sem ser trágico. E o bom disso que foi uma condução bem natural. Quando chegou, tu só me orientou a quantidade, né? O que era... Não foi nada... Nunca foi sofrido as minhas... Não posso, por isso que eu não digo que é dieta que a Jo se me passa. É a minha orientação alimentar que ela me passa. Nunca foi sofrido porque eu acessei a consciência de não, eu quero envelhecer com saúde, não quero tomar remédios para qualquer coisa, né? Eu não quero ter uma indisposição digestiva, porque é uma das coisas que mais nos deixa abalado, sem energia. Inclusive emocionalmente. Né? Eu acho que ter esse poder de escolha, se a gente quer ou não desenvolver uma doença é algo que é fascinante. Olha só, a gente precisa falar mais disso, né? Porque, de fato, a gente pode desenvolver uma doença ou até mesmo curar a partir da tua consciência, a partir do teu desejo de vida. Acho que essa é a frase que a gente tem que dizer. Se tu deseja... esse que a gente diz, a Ju diz muito isso, né? Se tu gosta de ti, como é que tu não cuida da tua morada, né? Exato. Se tu te quer bem, se tu tem um desejo de viver a tua vida, como é que tu negligencia com algumas coisas? Então,
tem algo te sabotando, tem algo emocional que está te bloqueando a enxergar isso. Então, com certeza, essa é a maior verdade que a gente precisa trazer aqui. Quando a gente traz para a consciência a importância da nossa vida para nós, que é o que a gente sempre está falando aqui, a gente luta para todos os esforços e sacrifícios que sejam precisos a gente colocar em prática. A gente faz esforço, como eu digo, gente, eu não consigo, mas vai no esforço, começa 15 minutos. Né? Então eu fico tão feliz que vai, né? Fico tão feliz, né, Débora, que já tá fazendo 5 treinos por semana. A Débora já tá fazendo 5 treinos por semana, legal. Olha só que amor, né? Que é uma coisa que ela gostava de fazer, não tava conseguindo voltar, agora já foi. Então é isso, sabe? Às vezes no início é difícil, né, Débora? É no esforço. Mas difícil, depois que vai... É difícil começar, é difícil sair da zona de conforto. É muito difícil. É muito difícil porque tá confortável, tá até gostosinho. E muitas vezes, é o que eu falo pro paciente, pode ser que demore muito tempo para tu criar, né, assim, uma sensação de prazer em ir. Isso. Mas não desiste. Não desiste. É isso que eu digo, é a mesma coisa no deixar de comer uma coisa. Tu vai sentir até uma raivinha, de repente, no início ali, por que eu não posso comer isso aqui agora, a hora que eu quero? Porque tu sabe as consequências que isso vai trazer. Então, como eu disse, tu sabe o melhor pra ti, então faz a escolha certa. Exato. Deixa eu ver o que mais que a gente pode trocar aqui pra gente ir nessa nossa conversa. Por que tu escolheu nutrição? Eu ia perguntar lá no início. Por que eu escolhi nutrição? Eu nunca me imaginei fora da área da saúde, nunca cogitei, né, não estar nessa área. Mas o que me chamou muito a atenção é a questão do poder de trabalhar a prevenção. Eu acho que foi uma das poucas áreas que acho que a área da educação física também, tá, inclui isso. Mas são as duas profissões que realmente trabalhavam já antigamente com prevenção. E aí, automaticamente, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em qualidade de vida, né? Não é só tratar doença. A gente precisa pensar que, obviamente, para esse indivíduo não desenvolver a doença, ele precisa ter qualidade de vida. Então, se eu te perguntar o que é ter qualidade de vida, é trabalhar preventivamente para não ter adoecimento. Exatamente, com certeza. Pensando aí na alimentação, pensando numa boa qualidade do sono, pensando em um treino, né? Quando a gente fala em alimentação, a água entra? Muito. A água é alimentação, então a gente pode dizer isso? Sim. E eu digo para todo mundo que não adianta ter também a melhor alimentação, com a melhor nutrição, sem uma hidratação adequada. É verdade, diz lá pra câmera isso de novo. Exatamente, né? Não adianta nós termos a melhor alimentação e nutrição sem uma ingestão de água adequada. É isso, Josi. E aí que eu digo assim, quanto mimimi eu vejo pra isso. Mas tudo também é uma questão de disposição de enfrentamento. Eu também era uma pessoa que em jejum me dava náusea tomar água. E eu comecei tomando 100 gramas. Ia tomando 100 miligramas, né, que a gente diz. 100 ml. Tomando 100 ml de água. Daqui um pouquinho eu comecei 200, hoje já tomo 600, eu acho que se eu quiser eu tomo 1 litro na primeira hora da manhã. Já é bem mais fácil, não é? Bem mais fácil, não sinto nada, não tem mais náusea, nada. Tomo 600 ml de manhã e eu sinto o meu intestino sendo limpo. Com certeza. Eu sinto literalmente ele sendo limpo, como se ele fosse lavado, assim. É muito louco isso. Não tem como a gente pensar em absorção, digestão, né? Metabolização de nutrientes sem pensar no que carrega esses nutrientes, que é a água, né? Então, até para regulação emocional, gente, produção hormonal precisa de hidratação adequada. Não tem como faz o cálculo para a quantidade de água certa, Josi? A recomendação para adultos é de 35 ml a 40 ml por quilo de peso. Então, a gente pega essa recomendação e calcula pelo peso do paciente, né? Certo. Obviamente que eu sempre falo muito na questão de uma hidratação um pouco mais calma, da gente não pegar, por exemplo, 1 litro de água e beber todo de uma vez só, né? Da gente ir dividindo ao longo do dia, tá? Porque senão também aumenta demais diurese e no fim a gente acaba não retendo líquido no corpo. Eu também sempre entendi que eu só faço assim, mas no jejum mesmo, depois de golinho em golinho. Mas essa dos 600 ml em jejum é uma recomendação que a gente pede até para questão de saúde digestiva. Isso, e eu sinto mesmo, isso. Mas a questão da água também ainda, que são verdades que tu pode dizer para todos nós aqui, algum líquido substitui a água?
Nenhum. Nem aqui para nós no sul, né? Nem o chimarrão, aquela água quente. A única coisa, assim, que eu oriento muitos pacientes, principalmente para aqueles dias mais frios de inverno, são fazer chás de frutas, né? Chás de frutas que não tenham ação diurética, tá? Eu traria, tipo, um chazinho de maçã, um chazinho de casca de laranja, casca de bergamota, né? Esses não são diuréticos. Não são diuréticos. E aí a gente faz como se fosse uma água aromatizada, numa temperatura um pouquinho mais morninha, para ir podendo auxiliar. Porque aí nesses dias tem gente que não bebe nada. Verdade. Nada de água. Mas pensa. Eu brinco que viram camelos. Né? Não, eu imagino o intestino dessa pessoa. O intestino tranca, a pessoa ficou com a pele ressecada, o humor altera. O humor altera a qualidade do sono, altera tudo, né? Então, obviamente, não é igual a uma água, né? Os chás de frutas, mas é melhor do que a pessoa não ingerir nada de líquido. No inverno, nos dias frios. E chimarrão não conta. Não conta, né? Não. Suco não conta, refri não conta, gente, pelo amor de Deus. Eu brinco com os chá, depende do chá também, não conta. Eu brinco com os pacientes, a água para o cozimento do alimento não conta, a água para passar o café não conta, nada conta. É água purinha. Água pura. Vamos fazer um brinde aí, Josi. A água, né? Tintim, saúde. E sim, né? Isso aí. E também não tomar até muito tarde da noite, né? Pra nossa higiene do sono, né? Acho que isso aí também tem que cuidar. Até umas 20 horas tu vai bem, depois tu para. Depois pequenos goles, né? Se tiver com muita sede. Se ainda não completou a tua dosagem. Exato. Porque senão também interfere aí em vários despertares noturnos e eu preciso que no outro dia a pessoa tenha dormido bem para que faça boas escolhas alimentares. O sono, também. Né? Viu? Isso aí. Com certeza, essa é uma parte. Então, tu já trouxe aqui a diferença entre dieta e alimentação. O que é mesmo uma alimentação consciente de uma forma clara? Diz aí pra gente registrar no nosso episódio de hoje. Eu acho que a gente pode trabalhar uma alimentação consciente com o poder de escolha que a gente tem, né? E de fazer boas escolhas, né? E usar principalmente como base da nossa alimentação frutas, verduras, legumes, que uma boa parte da população não consome. Hoje tem a recomendação de frutas, verduras e legumes por dia de 400 gramas. Viu? É isso aí. Tem muita gente que consome, mas não consome a quantidade recomendada. Tá, na soma de todos 400 gramas? Todos 400 Frutas, verduras, legumes, 400 gramas. Tá bom. Sempre colocar proteína em todas as refeições. Olha isso, galera. Ontem eu conversava com meu paciente, você tá te faltando proteína. Exatamente. Tá te faltando proteína, tu come, sei lá, 2 vezes no dia, olha lá a quantidade. E aí, muitas vezes, isso também eu aprendi. Acaba sendo uma das coisas que a gente utiliza facilita na prática, a vida. Né? Isso, facilita a vida. Por questão de facilitar a nossa rotina, né? Deixar ela mais fácil. Principalmente pra gente que tem uma vida super corrida. Escolher bons carboidratos. Os carboidratos são, sim, importantes para nossa alimentação. Mas saber escolher a qualidade deles e, obviamente, não consumir carboidratos excessivamente, por mais que tenham qualidade. Aí entrariam todos os cereais integrais, raízes, tubérculos, né? Como base também. Mas, realmente, os melhores fontes de carboidratos são as nossas frutas, verduras e legumes. É isso aí. Então, e todos têm também sucarose, né? Dependendo de alguns, né? Legumes e frutas. Uma frutose. Né? As frutas, né? Mais. Isso, mas com esse tipo de açúcar da fruta a gente não precisa se preocupar. Hoje já tem a frutose industrial, né? Que daí é uma frutose com uma composição diferente das frutas. E que sim, a gente já sabe os prejuízos dela na nossa saúde. Então, por exemplo, um whey com frutose. Um whey com aditivos artificiais é uma das coisas que a gente já não trabalha mais em clínica. É isso aí, gente. Então se liga também nisso. Exatamente. Nem todos os wheys aí com precinho bom são os melhores que a gente pode estar consumindo também. A gente precisa pensar muito na qualidade do adoçante que tem, porque a maior parte deles tem adoçante, principalmente se tiver sabor. Na questão dos conservantes, do saborizante, né? Então, tudo isso precisa ser natural. A gente já não opta mais por produtos com aditivos artificiais.
Josi, hoje qual é o teu público em clínica? Qual é a tua maior demanda, tua faixa etária? Se tu fez escolhas para qual fase da vida que tu vai cuidar, estudar mais? Porque, como a gente sabe, cada fase vai exigir um tipo de nutrição, né? Com certeza, sem dúvidas. Tanto é que eu não trabalho com crianças em função disso, né? Porque eu digo que a criança, ela é um mundo à parte, né? Hoje, basicamente, 79% do meu público são mulheres. Isso aí, tu Né? tem estudado bastante sobre isso, né? Sobre Tu fez da mulher, isso, exatamente. sobre ansiedade. Cístico, endometriose, adenomiose, né? Todas as relações ali de doenças de predominância estrogênica na mulher, tanto para tratamento quanto para questão de prevenção. Público de idade, normalmente ficam mulheres de 30 até 60 anos, tem umas até além dessa idade, mas é um público já menor. Mas o que realmente concentra aí é de 30 a 50, 60 anos. Tá bom, tu vai me atender até os 100, Josi? Se Deus quiser. É esse o objetivo. Até os 100, porque eu já tô perto aí do quadro dos 60, não vai aumentando a tua faixa etária. Mas tu atende a minha mãe, né? Porque tu passou para ela toda a dieta dela que ela precisa, né? Ela tem dificuldade digestiva. E assim, ó, é outra pessoa também, sabe? Até do humor, né? É tudo, né? A qualidade de vida, voltou a viver de novo. E agora em setembro ela vai pra academia comigo. 84 anos, hein? Que a gente já tá preparando a festa dela de 85, que é em março, mas até lá tem que estar, ó, com os músculos tudo bem. É que eles vieram também de uma etapa da vida, né, Cecília, que eles não tinham esse conhecimento da importância de cuidar da alimentação, da importância de fazer atividade física. Hoje a gente já tem, tem esse poder de fazer diferente para chegar melhor lá. Exatamente, né? E aí eu penso, lógico, né, a minha mãe teve muito da comida de verdade, né, entre aspas, né, que ela morou muito tempo no interior, né, então era comida muito mais feita, né, produzida, descascada do que desembalada, né, com certeza. Então por isso que talvez ela tenha muita resistência, assim, na saúde dela. Mas a atividade física não era um conceito levantado mesmo, né, porque era só o movimentar-se, né, caminhavam a pé, ia ali no mercadinho, ia a tal lugar tudo a pé. Mas é preciso entender o quanto que para envelhecer bem hoje a gente tem que ter músculos fortes, né, músculos vivos, como eu digo, para poder estabilizar toda a parte de circulação, de oxigenação, né, tanto cérebro, coração, nossos órgãos, né? Sim, e eu digo, a musculatura hoje a gente pensa também numa questão de produção hormonal, né, que é super importante. E principalmente na mulher ali na questão de prevenção de perda de massa óssea, né? Tanto prevenção e quanto que daqui a pouco, se a mulher já tiver com uma densidade mineral óssea já reduzida, com uma osteopenia ou uma osteoporose, aí sim é que ela vai precisar desse exercício de força, né? Fortalecendo essa musculatura, a gente consegue sustentar melhor os nossos ossos, né? E evitar ainda mais a perda. Com certeza, é um resultado que, para nós, da nossa geração, que a gente busca estudar e conhecimento, chegar aos 100 anos é com muito mais qualidade de vida. Como a gente já vê hoje, vários vídeos aí de pessoas treinando com 70 anos, levantando peso, fazendo crossfit, né? Até começaram um pouquinho mais tarde, mas que realmente tem resultados expressivos. Josi, algo mais que tu queira trazer, assim, de verdades para os nossos seguidores? Única coisa que eu digo para todos e todas, né, que vão nos assistir. Eu falo todas mais pela questão de que o nosso maior público acaba sendo mulher, mas tem os homens aí que vão assistir também. Cuidem da sua saúde. É o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. É isso aí. E preventivamente, né? Não depois que está doente. Não deixem desenvolver algo para buscar ajuda. Bom, a gente está encerrando, então tem aqui sempre no finalzinho as respostas rápidas. Eu vou te dizer uma palavra e a que vier primeiro à tua mente, tu deixa fluir. Uma paixão. A minha profissão. Um medo. Um medo à altura. Um esporte. Ai, eu sou apaixonada, né, pelo meu CrossFit. Um sonho. Já realizei vários. Hoje ainda, no café da manhã, eu estava comentando com o meu marido, são as nossas viagens que a gente pretende realizar.
Muito bem. Uma cor. Azul. Um lugar. A minha casa. Por mais que goste de viajar, né? Mas Porque que gosto de viajar. É muito bom viajar. É que nem eu falo pra todo mundo, mas voltar pra casa também é muito é bom. maravilhoso, né? Uma conquista marcante na tua vida. Acho que foi o meu consultório. Ali eu me desafiei muito mentalmente, né? Isso aí. E hoje, olhando pra trás e vendo toda a trajetória que eu passei, é algo muito satisfatório. Muito mesmo. Isso aí. Hoje tu é dona da tua profissão. Exatamente. Sempre foi, mas né? Agora tu tá mais Sim. segura. Atividade física, então, tu é uma como é que a gente diz? Crossfiteira? Crossfiteira, é. Tu é uma crossfiteira, então? Não tão atuante hoje quanto era antes, mas não adianta. Preciso, sim, realmente fazer musculação. Isso é uma das coisas que te dá prazer. Me dá prazer também, mas o meu crossfit eu não vou largar. Ah, tá. Tu quer fazer musculação e crossfit. Sim, precisa associar os dois. Eu Então sei da vamos esperar importância. você por lá. Um alimento. Mamão. Sério? Amo mamão. Mamão com chia, mamão sem chia, mamão com linhaça. Com linhaça, com semente de abóbora. É a fruta que eu mais consumo. É mesmo? E tenho, inclusive, dificuldade de trocá-la no café da manhã. Tinha umas pessoas falando mal do mamão um tempo atrás aí, eu vi, eu até pulei. Não. Até pulei, eu disse, não, esse estudo ainda não quero que chegue até mim, esse estudo. Porque eu também acho... Tanta coisa pra gente. Eu também acho o mamão uma fruta tão fácil, tão prática, e é tão gostosinha, né, gente? Falar sério, ela é bem docinha. Sim. Mata a vontade de comer doce. Assim como Olha batata isso. doce, que nem eu falo para os pacientes. Batata doce é um doce. É um doce. Da Tu faz natureza. assada, perfeito. É espetacular. Uma música ou estilo de música? Sabe que eu escuto muito pouca música no dia a dia. Eu sou bem eclética. Então, é que nem eu. Não goste. Faz de tudo. Tem coisas que eu escuto menos. De um funk. Funk, assim, é muito um clássico. Mas, assim... Depende da batida, né? A letra que a gente dá uma selecionada. Exatamente. Uma gratidão. Eu acho que é a minha vida. É tudo que eu tenho. É tudo que eu conquistei. Muito bem, Josi. Foi um prazer estar aqui com você, te ouvindo, apesar de já ter te ouvido em outros momentos, mas sempre é uma emoção nova te ouvir falando assim com tanta paixão, com tanta verdade sobre aquilo que tu escolheu para tua profissão e que realmente a gente vê resultado quando tem paixão no que se faz, né? Sim. E a gente como paciente, né, a gente consegue ver isso nos nossos resultados, né? Então, de coração, gratidão por ter aceitado esse desafio de estar aqui em frente a uma câmera. Que é uma das minhas dificuldades. Isso aí, estamos aqui, ó. Enfrentando os medos. Juntas. Então, certeza. Que tu deixa a tua mensagem aí de encerramento e a gente fecha o nosso podcast de hoje. Muito obrigada, gente. Espero que vocês gostem desse podcast. E quem sabe marcamos outros, né? Olha aí, já gostei disso, com certeza. Hashtag volta Josi para conversarmos. Não vale a pena, a gente pode focar em temas bem específicos, né? Principalmente mulheres, eu acho que nós vamos fazer isso. Eu acho que, quem sabe, já deixamos alinhado aí pra gente fazer sobre mulheres. Eu acho que é bem importante. Com certeza. E se vocês querem mais ela aqui, ó, comente aí embaixo, hashtag volta Josi e quais os temas que queres que ela venha abordar, pode deixar nos comentários. Né? Isso aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. O nosso podcast normalmente é um pouco mais tempo, mas vocês estão vendo que vale a pena estar até aqui, né? Então, curte aí com a gente, compartilha e até o próximo episódio. Feito!